Êxodo 14 nos leva ao ponto mais dramático da saída do Egito. Israel está encurralado. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército mais poderoso da época. O medo domina o povo. O passado parece chamá-los de volta e o futuro é completamente incerto. É exatamente nesse cenário de impossibilidade total que Deus decide agir de forma sobrenatural. Este capítulo não é apenas sobre um mar que se abre, mas sobre fé confrontada pelo medo, obediência diante do silêncio e libertação que só acontece quando não há mais saída humana. Antes de avançarmos nessa narrativa impactante, inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa jornada bíblica profunda e reveladora. Aqui você encontra estudos completos, que unem contexto histórico, revelações espirituais e aplicação prática para os nossos dias. Seu like, comentário e compartilhamento ajudam este conteúdo a alcançar mais vidas. Prepare-se. Êxodo 14 vai fortalecer sua fé como nunca antes. Êxodo 14 marca o ponto de ruptura definitivo entre o povo de Israel e o domínio do Egito. Após séculos de escravidão, depois das pragas, da noite da Páscoa e da saída apressada, a libertação ainda não está completa. O texto bíblico deixa claro que o êxodo não é apenas um deslocamento geográfico, mas um processo espiritual profundo, onde Deus conduz seu povo a um lugar em que não há alternativas humanas. Este capítulo começa revelando algo desconcertante. O próprio Senhor orienta Moisés a mudar a rota. Israel não segue o caminho mais curto nem o mais seguro. Eles são conduzidos a um local estratégico, entre o deserto e o mar, diante de Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Humanamente, é uma armadilha. Espiritualmente, é um palco preparado por Deus. O contexto histórico ajuda a compreender o impacto dessa decisão. O Egito era a maior potência do mundo antigo. Seu exército, especialmente os carros de guerra, representava tecnologia, força e domínio absoluto. Faraó, visto como uma divindade viva, não aceitava facilmente a perda de sua mão de obra escrava. Embora tivesse permitido a saída de Israel após a 10ª praga, seu coração não estava verdadeiramente quebrantado. O texto afirma que Deus endureceu o coração de Faraó novamente, não como um ato arbitrário, mas como parte de um juízo pedagógico. O Senhor iria revelar sua glória não apenas a Israel, mas também ao Egito. A libertação precisava ser pública, incontestável e definitiva. Ao acampar diante do mar, Israel se vê cercado. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio. Aos lados, o deserto inóspito. É aqui que o medo se manifesta com força total. O povo, que poucos dias antes celebrava a libertação, agora murmura contra Moisés. A memória da escravidão começa a parecer mais confortável do que a incerteza da liberdade. Eles dizem palavras duras. Foi por não haver sepulturas no Egito que nos tiraste para morrermos no deserto? Essa frase revela uma mentalidade escrava profundamente enraizada. Mesmo livres fisicamente, muitos ainda estavam presos emocionalmente e espiritualmente ao Egito. Essa reação humana é um dos grandes temas de Êxodo 14. A libertação externa acontece rápido, mas a transformação interna leva tempo. O medo distorce a percepção da realidade. O povo esquece as pragas, os sinais, a mão poderosa de Deus, e passa a enxergar apenas a ameaça imediata. Esse padrão se repete ao longo de toda a jornada no deserto e continua extremamente atual. Quantas vezes, diante de um novo desafio, as pessoas desejam voltar a situações antigas apenas porque eram conhecidas, mesmo sendo opressoras? Êxodo 14 expõe esse conflito interno com brutal honestidade. Moisés, por outro lado, assume uma postura completamente diferente. Ele se levanta como mediador e profeta e pronuncia uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Não temais. Permanecei firmes e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Essa fala não é motivacional no sentido humano. Ela é fundamentada na revelação do caráter de Deus. Moisés não promete facilidade, mas vitória. Ele afirma que o inimigo que o povo vê naquele momento nunca mais será visto.
é uma palavra de encerramento definitivo de ciclos. Deus não liberta parcialmente. Ele encerra processos de forma completa. Outro detalhe fundamental do texto é a presença visível de Deus por meio da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Até então, essa coluna guiava Israel à frente. Agora, ela se move para trás, posicionando-se entre o povo e o exército egípcio. Para Israel, a coluna traz luz. Para os egípcios, escuridão. Essa imagem é teologicamente riquíssima. A mesma presença divina que protege os filhos de Deus confunde e paralisa os inimigos. Deus não apenas abre caminhos, mas também bloqueia ameaças. Ele luta por seu povo enquanto este permanece em silêncio, conforme a palavra dada por Moisés. Historicamente, o Mar Vermelho, chamado no hebraico de Yam Suf, Mar de Juncos, é objeto de debates acadêmicos quanto à sua localização exata. Contudo, a teologia bíblica não se apoia na geografia para validar o milagre. O texto deixa claro que se trata de uma intervenção sobrenatural. Um forte vento oriental sopra durante toda a noite, abrindo o mar e transformando o fundo em terra seca. O detalhe é importante. Não é lama, não é pântano, é chão firme. Deus não cria um escape improvisado, mas um caminho seguro para um povo inteiro atravessar. Antes mesmo da abertura do mar, Deus confronta Moisés com uma pergunta profunda: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa frase revela um princípio espiritual poderoso. Há momentos em que orar não significa ficar parado, mas obedecer e avançar. A fé não anula a ação, ela a direciona. Moisés é instruído a estender o cajado, símbolo da autoridade delegada por Deus. O mesmo instrumento usado diante de Faraó agora é usado diante do impossível. O poder não está no objeto, mas na obediência à palavra divina. O início da travessia marca o nascimento simbólico de Israel como nação redimida. O povo entra no mar como escravos fugitivos e sai do outro lado como um povo definitivamente separado do Egito. Essa travessia se torna um dos maiores símbolos da salvação na Bíblia, sendo posteriormente reinterpretada pelos profetas e pelo Novo Testamento como figura do batismo, da redenção e da nova vida. Em Êxodo 14, não estamos apenas diante de um milagre histórico, mas de um arquétipo espiritual que atravessa toda a revelação bíblica. Este primeiro bloco do capítulo nos confronta com verdades desconfortáveis. Deus nem sempre escolhe o caminho mais curto. O medo revela onde ainda estamos presos, e a libertação verdadeira exige confiança, mesmo quando não há saída visível. Êxodo 14 começa mostrando que o maior obstáculo para o povo não era o mar nem o exército egípcio, mas a mentalidade moldada pela escravidão. Deus então prepara não apenas um caminho no meio das águas, mas uma transformação profunda que continuará se desenrolando nos próximos momentos dessa narrativa extraordinária. Êxodo 14 avança para um ponto de tensão extrema quando o texto revela que o coração de Faraó é endurecido mais uma vez. O povo de Israel já havia saído do Egito, levando consigo não apenas seus bens, mas também a esperança de liberdade após séculos de escravidão. No entanto, o arrependimento de Faraó não nasce da consciência, mas do prejuízo. Ao perceber que havia perdido sua força de trabalho, o sistema econômico egípcio entra em colapso silencioso. O texto bíblico deixa claro que não se trata apenas de um rei irado, mas de uma estrutura inteira que não aceita perder o controle. Assim, Faraó reúne seus carros de guerra, seus cavaleiros e todo o poderio militar do Egito. O que antes parecia uma libertação definitiva, agora se transforma em perseguição implacável. O cenário muda rapidamente, de cânticos de vitória para o som distante de rodas de carros de guerra se aproximando. O autor bíblico descreve com precisão estratégica o poder militar egípcio. 600 carros escolhidos, além de todos os carros do Egito, cada um com seus capitães. Isso não é um detalhe aleatório. Naquele período, os carros de guerra representavam a mais avançada tecnologia militar. Israel, por outro lado, não tinha exército treinado, não possuía armas adequadas e caminhava com mulheres, crianças e idosos. Humanamente falando, não havia qualquer possibilidade de resistência.
Essa desproporção não é acidental no texto. Ela prepara o leitor para compreender que o livramento que está por vir não pode ser atribuído à força humana, mas exclusivamente à intervenção divina. Deus constrói um cenário onde toda autossuficiência é removida. Quando os israelitas erguem os olhos e veem os egípcios marchando atrás deles, o medo domina o acampamento. O texto afirma que o povo teve grande temor e clamou ao Senhor. Mas quase imediatamente, esse clamor se transforma em murmuração contra Moisés. Aqui, a narrativa revela uma das maiores fragilidades humanas: a fé instável diante da pressão. O mesmo povo que testemunhou pragas sobrenaturais, que viu o mar da provisão se abrir no deserto e que experimentou livramentos sucessivos, agora questiona se Deus realmente tinha um plano. Eles dizem que teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Essa fala expõe não apenas medo, mas uma mentalidade ainda escravizada. O corpo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído do coração deles. Moisés, nesse momento, assume uma postura que contrasta completamente com a reação do povo. Ele não entra em pânico, não negocia com Faraó, não tenta criar uma estratégia militar improvisada. Sua resposta é uma declaração de fé que ecoa através dos séculos. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Essa frase carrega um peso espiritual profundo. Moisés não promete fuga, não promete batalha, mas promete livramento. Ele direciona o olhar do povo para Deus, não para a ameaça. Ao afirmar que os egípcios que eles veem hoje nunca mais os verão, Moisés profetiza o fim definitivo da opressão. Essa não é apenas uma promessa de sobrevivência, mas de encerramento de um ciclo histórico. O silêncio exigido por Moisés não é passividade, mas confiança. Estar quieto diante do caos exige mais fé do que agir impulsivamente. No contexto bíblico, o silêncio é um ato espiritual. É reconhecer que há batalhas que não podem ser vencidas com palavras, força ou estratégia humana. Deus então fala diretamente com Moisés e faz uma pergunta aparentemente paradoxal: por que clamas a mim? Isso não significa que Deus rejeita a oração, mas indica que chegou o momento da ação ordenada por ele. A fé não anula o movimento, mas o direciona. Deus instrui Moisés a ordenar que o povo marche, mesmo sem ver uma saída visível. Essa ordem é profundamente desconcertante. À frente deles está o mar. Atrás, o exército mais poderoso da época. Marchar nesse contexto parece ilógico. Contudo, é exatamente nesse ponto que a fé bíblica se diferencia da lógica humana. Deus não revela o caminho antes do passo. O caminho se manifesta durante a obediência. Ao mesmo tempo, o Senhor declara que endurecerá ainda mais o coração de Faraó, não para prolongar o sofrimento de Israel, mas para manifestar sua glória. A narrativa deixa claro que o objetivo divino não é apenas libertar Israel, mas revelar quem ele é, tanto para os egípcios quanto para as gerações futuras. Um detalhe extremamente significativo surge nesse bloco: o papel do anjo de Deus e da coluna de nuvem. A coluna que antes guiava o povo agora se move para trás, posicionando-se entre Israel e o exército egípcio. Esse movimento simbólico revela um Deus que não apenas conduz, mas também protege. A mesma presença que guia é a presença que guarda. A coluna se torna luz para Israel e trevas para os egípcios, criando uma separação sobrenatural entre o povo e seus inimigos. Durante toda a noite, os egípcios não conseguem se aproximar. Isso demonstra que, quando Deus decide proteger, nenhuma força avança além do limite permitido. Historicamente, essa imagem carrega um peso teológico profundo. No Antigo Oriente Próximo, os deuses eram vistos como entidades territoriais, limitadas a regiões específicas. O Deus de Israel, porém, se revela soberano sobre a natureza, sobre as nações e sobre a guerra. Ele não está restrito ao deserto, ao Egito ou ao mar. Ele governa tudo. A coluna que se move revela um Deus ativo, estratégico e pessoal. Ele não observa a distância, ele se posiciona no campo de batalha. Aplicando esse texto à vida contemporânea,
Êxodo 14 nos confronta com nossas próprias perseguições internas e externas. Muitas vezes, acreditamos que certos ciclos ficaram para trás, mas eles retornam com força, como o exército de Faraó. Medos antigos, traumas, padrões de pecado e sistemas opressores parecem nos alcançar quando menos esperamos. A reação natural é o desespero, a murmuração e a nostalgia de um passado que, embora doloroso, parecia previsível. O texto nos ensina que a ausência de saída visível não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é nesse ponto que ele está mais próximo. O bloco 2 de Êxodo 14 constrói a tensão máxima antes do milagre. Ele nos ensina que Deus permite o confronto final para que a libertação seja completa. Não se trata apenas de escapar, mas de romper definitivamente com aquilo que escraviza. O povo precisava entender que não havia retorno possível ao Egito. A perseguição de Faraó não era um acidente, mas parte do processo pedagógico divino. Deus estava ensinando Israel a confiar não apenas em seus atos passados, mas em sua presença constante. Esse trecho também revela uma verdade desconfortável. A fé genuína é forjada em situações onde não há controle humano. Enquanto há opções, planos B e rotas alternativas, a confiança em Deus é parcial. Mas quando o mar está à frente e o inimigo atrás, a fé é purificada. Êxodo 14, neste bloco, não apresenta ainda a abertura do mar, mas prepara o coração do leitor para compreender que o maior milagre não é a divisão das águas, mas a transformação da mentalidade de escravos em um povo que aprende a depender totalmente de Deus. Assim, este bloco encerra-se com uma noite de tensão, silêncio e expectativa. O povo está parado, o inimigo está impedido, e Deus está trabalhando invisivelmente. O milagre ainda não aconteceu, mas já está em movimento. O texto nos ensina que, muitas vezes, Deus começa a agir quando tudo parece suspenso. O silêncio da noite não é a ausência de Deus, é o prenúncio de sua manifestação. O momento mais tenso da narrativa se estabelece quando o povo de Israel, encurralado entre o Mar Vermelho e o exército mais poderoso da época, entra em colapso emocional. O texto bíblico descreve que, ao verem os carros de Faraó se aproximando, os israelitas levantam um grande clamor. Mas esse clamor não nasce da fé, nasce do medo. O pânico revela aquilo que ainda habitava o coração do povo, a mentalidade de escravidão. Mesmo após testemunharem sinais, pragas e livramentos sobrenaturais, muitos ainda não haviam compreendido plenamente quem era o Deus que os guiava. Eles preferem lembrar dos sepulcros do Egito a confiar no Deus da promessa. Essa reação humana expõe uma verdade profunda. Libertação externa não significa libertação interna. O Egito havia saído do território físico, mas ainda permanecia na mente de muitos. Moisés, porém, se levanta como figura profética e mediadora. Suas palavras rompem o caos. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Essa declaração não é apenas encorajamento, é uma convocação à fé madura. Moisés compreende que aquele cenário impossível não era o fim, mas o palco para uma revelação maior da glória de Deus. O silêncio exigido não é passividade, mas confiança absoluta. Deus não havia libertado Israel para abandoná-lo no deserto. O Mar Vermelho não era um obstáculo, era um instrumento. Na linguagem simbólica da Escritura, águas profundas frequentemente representam caos, morte e limites humanos. Ao colocar o povo diante do mar, Deus os conduz exatamente ao ponto onde nenhuma força humana poderia oferecer solução. É então que o Senhor responde de forma surpreendente. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa ordem parece paradoxal, pois diante deles não há caminho visível. No entanto, esse é o princípio da fé bíblica, mover-se antes de ver. Deus ordena o avanço antes da abertura. A vara de Moisés, símbolo de autoridade delegada, é estendida sobre o mar, e o impossível começa a se curvar. O vento oriental sopra durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar. Não se trata de um evento simbólico ou poético. O texto enfatiza que o povo atravessa com segurança, enquanto paredes de água se erguem à direita e à esquerda.
A nuvem que antes guiava Israel agora se posiciona entre o povo e os egípcios, trazendo luz para uns e trevas para outros. Esse detalhe revela um padrão espiritual profundo. A presença de Deus é conforto para os que confiam, mas confusão para os que resistem. O mesmo Deus que abre caminhos também confunde os inimigos. O exército egípcio, dominado pela arrogância, decide avançar pelo mesmo caminho, acreditando que pode atravessar onde Deus abriu para os seus. Essa é uma das maiores ilusões espirituais. Pensar que o favor concedido aos justos pode ser apropriado pelos ímpios sem arrependimento. Quando os egípcios entram no leito do mar, o texto descreve que Deus começa a desorganizar suas forças. As rodas dos carros travam, o avanço se torna pesado, e o medo finalmente alcança aqueles que antes perseguiam com soberba. Eles reconhecem, ainda que tarde demais, que o Senhor peleja por Israel. O mesmo mar que foi caminho para uns se torna juízo para outros. Quando Moisés estende novamente a vara, as águas retornam ao seu estado natural, cobrindo completamente o exército de Faraó. Nenhum inimigo sobrevive. O passado que perseguia Israel é definitivamente sepultado. Esse bloco nos confronta com uma verdade eterna. Deus não apenas nos tira da escravidão, Ele destrói aquilo que tenta nos levar de volta. O Mar Vermelho marca o ponto sem retorno. Não há mais Egito atrás, não há mais correntes visíveis. A travessia transforma escravos em nação. O medo dá lugar ao temor do Senhor. A dúvida se converte em reverência. O povo finalmente compreende que o Deus que os chama também é o Deus que os guarda, abre caminhos onde não há saída e encerra ciclos que jamais devem ser revisitados. O capítulo 14 de Êxodo atinge aqui o seu ponto mais profundo, onde a libertação deixa de ser apenas uma promessa e se torna uma experiência irreversível. Após a abertura do mar e a travessia dos filhos de Israel, o texto revela um contraste dramático entre dois destinos opostos. De um lado, um povo que caminha rumo à liberdade guiado pela mão poderosa de Deus. Do outro, um exército que insiste em perseguir aquilo que Deus já declarou livre. O bloco final desse capítulo não é apenas o encerramento de uma narrativa histórica, mas uma revelação espiritual sobre limites, escolhas e consequências eternas. Quando os israelitas atravessam o mar em terra seca, o texto deixa claro que não se trata de um fenômeno natural, mas de uma intervenção divina controlada, precisa e intencional. As águas permanecem como muralhas à direita e à esquerda, criando um corredor sobrenatural entre a escravidão e o futuro. Esse detalhe é fundamental. Deus não apenas abre caminhos, Ele sustenta esse caminho enquanto o seu povo obedece. Cada passo dado sobre aquele chão que antes era mar representa fé ativa, confiança em meio ao impossível e submissão à direção divina. Enquanto isso, o exército egípcio decide seguir o mesmo caminho. Aqui o texto revela uma verdade dura e pouco pregada. Nem todo caminho aberto por Deus é permissão para todos. O que para Israel era livramento, para o Egito se torna armadilha. O mesmo mar que protege um povo se prepara para julgar outro. Isso demonstra que o poder de Deus é o mesmo, mas os efeitos variam conforme o coração e a posição espiritual de quem o enfrenta. A travessia não depende apenas da abertura do caminho, mas do relacionamento com aquele que abriu. O texto bíblico afirma que, durante a vigília da manhã, o Senhor olhou para o acampamento dos egípcios e começou a perturbá-los. Esse olhar não é simbólico, ele representa juízo. Deus interfere diretamente nos mecanismos de guerra do Egito, fazendo com que as rodas dos carros se desprendam e o avanço se torne pesado e confuso. A maior potência militar da época se vê impotente diante da soberania divina. O que antes inspirava medo agora é tomado pelo pânico. O Egito reconhece tarde demais que está lutando contra o próprio Deus de Israel. Esse momento é teologicamente profundo, pois revela que Deus não apenas salva, mas também luta pelo seu povo. Israel não levanta espada, não lança flecha, não enfrenta fisicamente o inimigo. A libertação completa acontece sem esforço humano, reforçando a ideia central do Êxodo. A salvação vem do Senhor. O povo que antes clamava por libertação, agora assiste, em silêncio, ao agir definitivo de Deus.
A escravidão não termina por negociação, mas por intervenção sobrenatural. Quando Deus ordena que Moisés estenda novamente a mão sobre o mar, o tempo da misericórdia se encerra para os egípcios. As águas retornam à sua posição original e cobrem carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó. O texto é enfático ao afirmar que nenhum deles sobreviveu. Essa afirmação tem um peso espiritual imenso. O inimigo que perseguia Israel não teria mais poder para retornar. Deus não deixa resquícios da antiga opressão. A libertação é total, completa e definitiva. Do ponto de vista histórico, esse evento marca o colapso simbólico do poder egípcio sobre Israel. O faraó, considerado uma divindade viva, vê seu exército destruído sem poder reagir. Isso desmonta a teologia egípcia e exalta o Deus de Israel como soberano sobre mares, exércitos e nações. O Êxodo 14 não é apenas um relato de fuga, mas uma declaração pública da supremacia de YHWH sobre todos os deuses pagãos. Espiritualmente, o texto ensina que Deus fecha portas que nunca mais devem ser reabertas. O mar que se abre para a saída se fecha para impedir o retorno. Isso fala diretamente à vida do crente. Libertações verdadeiras envolvem rompimentos definitivos. Não há como seguir adiante mantendo pontes com o passado de escravidão. Deus não apenas conduz para fora, ele elimina o caminho de volta. A destruição do exército egípcio simboliza a quebra do domínio antigo, das correntes emocionais, espirituais e existenciais que mantinham o povo preso. Ao verem os corpos dos egípcios à beira-mar, os israelitas finalmente compreendem a dimensão do livramento. O texto afirma que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse temor não é medo, mas reverência profunda, reconhecimento da santidade e do poder de Deus. A fé, que antes oscilava entre murmuração e desconfiança, agora se estabelece com base em evidência concreta do agir divino. A experiência gera convicção. Esse detalhe é essencial para a aplicação pessoal. Muitas vezes, a fé só amadurece após vermos Deus agir de forma incontestável. O Êxodo ensina que Deus entende os processos humanos e conduz seu povo por experiências que constroem fé sólida. A travessia do mar não foi apenas um milagre externo, mas uma transformação interna. O povo sai do Egito fisicamente no capítulo 12, mas só sai espiritualmente no capítulo 14, quando vê o inimigo derrotado. No contexto dos dias atuais, esse bloco final de Êxodo 14 fala sobre transições irreversíveis. Há momentos em que Deus nos leva a situações aparentemente sem saída para revelar sua glória de forma incontestável. O mar à frente e o inimigo atrás não são sinais de abandono, mas de preparação para um milagre maior. Deus não livra seu povo de forma apressada. Ele cria cenários onde sua intervenção não pode ser confundida com acaso. O encerramento do capítulo deixa claro que a vitória não foi conquistada pela força de Israel, mas pela fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Êxodo é a materialização da aliança. O povo que atravessa o mar não é apenas uma multidão fugitiva, mas uma nação em formação, forjada no fogo da provação e na manifestação do poder divino. Assim, Êxodo 14 termina como um marco eterno. O dia em que o mar se tornou caminho, o inimigo se tornou passado e a fé se tornou fundamento. Não é apenas uma história antiga, mas um convite contínuo para confiar, avançar e deixar que Deus feche definitivamente aquilo que já não faz parte do propósito futuro. Êxodo 14 encerra uma das narrativas mais impactantes de toda a Escritura, não apenas pelo milagre visível da abertura do mar, mas pelo que ele revela sobre a natureza de Deus, a fragilidade humana e o processo espiritual da libertação. O povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, mas a travessia vai muito além da geografia. É a passagem definitiva entre a mentalidade de escravos e a identidade de um povo escolhido. Deus não apenas livra Israel do exército egípcio, ele encerra um ciclo histórico, espiritual e psicológico que havia começado séculos antes, quando Jacó desceu ao Egito com sua família. A morte dos egípcios nas águas não é um ato de crueldade divina, mas a manifestação final de um juízo anunciado, repetidamente ignorado por Faraó.
O mar que se abriu para os filhos da promessa se fechou para aqueles que resistiram à voz de Deus, revelando que o mesmo ambiente pode ser libertação para uns e juízo para outros, dependendo da posição espiritual de cada um. O texto deixa claro que Israel não venceu porque era forte, organizado ou espiritualmente maduro. Pelo contrário, Êxodo 14 expõe um povo amedrontado, confuso, reclamando, duvidando e desejando voltar ao cativeiro. Ainda assim, Deus não os abandona. Isso revela uma verdade central da fé bíblica. A libertação não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. O Senhor luta por eles enquanto permanecem em silêncio, não porque eles são exemplares, mas porque a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó precisa se cumprir. O mar se abre não porque Israel merece, mas porque Deus é fiel à sua palavra. Essa verdade ecoa fortemente para os nossos dias, lembrando-nos de que Deus continua agindo mesmo quando nossa fé é frágil e nossas emoções estão desorganizadas. Outro ponto essencial de Êxodo 14 é a pedagogia divina. Deus poderia ter levado Israel por caminhos mais curtos, mais seguros e mais previsíveis, mas escolheu o caminho do confronto, da dependência total e do impossível. O deserto, o mar e o exército inimigo formam uma sala de aula espiritual onde Israel aprende que não existe retorno ao Egito depois que Deus decide libertar. O fechamento do mar simboliza o fim definitivo do cativeiro. Não há mais correntes para trás, não há mais senhores egípcios, não há mais possibilidade de negociação com o passado. Esse princípio espiritual permanece válido. Quando Deus liberta, Ele não deixa portas abertas para o retorno à escravidão. Muitas vezes, o desconforto que sentimos após uma libertação é justamente o processo de adaptação à liberdade, algo que exige fé, maturidade e confiança contínua. Êxodo 14 também nos ensina sobre o tempo de Deus. O texto mostra que o Senhor espera o momento exato para agir. Ele endurece o coração de Faraó não para destruir arbitrariamente, mas para manifestar sua glória de forma incontestável. O atraso aparente, o cerco do exército e a sensação de abandono fazem parte de um plano maior. Quantas vezes em nossa caminhada interpretamos o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade Ele está organizando um livramento muito maior do que conseguimos imaginar. O mar não se abriu antes, nem depois, mas exatamente no tempo determinado por Deus. Essa precisão divina reforça a confiança de que nada foge ao controle do Senhor, mesmo quando tudo parece fora de controle aos nossos olhos. A reação final do povo de Israel é significativa. Depois de atravessarem o mar e verem os egípcios mortos na praia, o texto afirma que eles temeram ao Senhor e creram nele e em Moisés, seu servo. O temor aqui não é medo paralisante, mas reverência profunda. A fé nasce da experiência com Deus. Israel não ouviu apenas relatos, eles viram com os próprios olhos. Esse padrão se repete ao longo da Bíblia. Deus se revela por meio de atos concretos na história para gerar fé real no coração do seu povo. Hoje, embora não vejamos mares se abrindo diante de nós, somos convidados a reconhecer as inúmeras formas pelas quais Deus continua intervindo, protegendo, livrando e conduzindo aqueles que confiam nele. Aplicando Êxodo 14 à nossa realidade, percebemos que muitos vivem entre o Egito e o mar, presos entre um passado opressor e um futuro desconhecido. A tentação de voltar para aquilo que é familiar, mesmo que doloroso, ainda é forte. Contudo, este capítulo nos chama a avançar. A ordem de Deus a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, continua ecoando para todos que desejam viver uma fé autêntica. Marchar não significa entender tudo, mas obedecer mesmo quando não vemos o caminho. O milagre acontece enquanto o povo avança, não enquanto permanece paralisado pelo medo. Êxodo 14 encerra deixando uma mensagem clara. Deus é Senhor da história, do tempo, da natureza e do destino humano. Nenhum exército, nenhum sistema opressor, nenhum passado traumático é capaz de resistir à sua vontade. O Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo o mesmo hoje,
Ele continua abrindo caminhos onde não existem estradas, fechando ciclos que precisam ser encerrados e formando um povo que aprende, passo a passo, a confiar nele no deserto da vida. Esse capítulo não é apenas uma memória histórica, mas um convite contínuo à fé, à obediência e à confiança total no Senhor que luta por nós. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Entenda a palavra e ative o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa jornada profunda pelas Escrituras. Aqui seguimos, livro por livro, capítulo por capítulo, revelando o contexto histórico, espiritual e profético da Bíblia em um formato profundo e transformador. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e deixe seu comentário. Ele fortalece o canal e amplia o alcance da palavra de Deus. Seguimos juntos avançando, porque o mesmo Deus que abriu o mar continua guiando seus filhos hoje.